Louvado seja Deus por nós estarmos nesse lugar. Há um rei nesse lugar. Seu nome é Jesus. Ele se assenta num trono, cercado de anjos, arcanjos, serafins, que não param de glorificar o seu nome, porque Ele é digno de todo louvor. Se nós tivéssemos como Isaías a visão aberta essa noite, nós nos quebrantaríamos diante dEle. Mas tem um segredo. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Portanto, quanto mais o louvamos, mais podemos enxergar a sua glória. Se você está aqui nesse lugar e quer enxergar a glória do Senhor, vamos começar a louvá-lo com uma salva de palmas digno de um rei. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, ainda de pé em reverência a essa leitura. Queria chamar você para abrir João capítulo 6, dizendo a palavra de Deus a seguinte coisa: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você pode dizer amém? Leitura forte e firme de Jesus para nós essa noite. E a pergunta é: para onde iríamos nós? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta que nós fazemos comumente. Para onde iríamos nós? Para onde iríamos nós? Tem algum lugar que a gente pode ir? Para onde nós iríamos? Comumente falamos isso em português. Nós vamos dar uma olhada aqui no texto mesmo. Nós vamos encontrar a palavra quem. Mas eu queria começar com essa que a gente escuta comumente. A gente fala isso. Para onde a gente vai? Para que lugar nós vamos? Eu estou perdido, para onde eu vou? Não é? É a palavra que Deus tem colocado nos nossos corações. Pai, muito obrigado por esse momento tão gostoso, pela oportunidade que temos de louvar e exaltar o Teu santo nome. E eu quero declarar, Senhor, a Tua presença, a Tua glória. Eu quero declarar o Teu poder sobre nós nessa noite. Muito obrigado por tudo, Senhor. Venha com o Teu Espírito Santo, venha com a Tua glória, venha com a Tua majestade, venha com a Tua leveza, venha com o Teu poder e penetra em nós a Tua palavra. Nós não somos dignos de sermos nem sarados pela Tua palavra, mas essa noite o Senhor vai sarar pessoas aqui em o nome do Senhor, porque a Tua palavra está sendo aberta e ela não volta vazia, e nós declaramos essa noite o poder sobrenatural de Deus sobre nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos em Cristo, amém. Quantos creem, digam amém. Pode sentar, querido. Nós tivemos ontem no Trilho Certo, vendo as proezas, belezas. Eu até coloquei no Instagram também alguma coisa muito legal, de uma filmagem que eu fiz, e no meio da filmagem, eu estava lá com o seu Francisco, que deve estar assistindo aqui, ele sempre assiste online aqui conosco, pela distância, dificuldade às vezes, mas ele está aqui e fala: pastor, estou sempre acompanhando aqui a mensagem e tudo. Então um grande abraço, irmão Francisco, ele que cuida da chácara lá para nós. E eu estava ali e conversando com ele sobre as coisas e tudo mais. E eu falei: puxa, minha mãe que está lá com Jesus, e o pastor Nardi que também está lá com Jesus, deve estar muito felizes porque verdadeiramente é um sonho que nós estamos. Há tantos anos atrás nós começamos aquele lugar, né? Depois aí levamos a igreja nasceu ali praticamente ali junto aos irmãos, levando o evangelho. Me lembro de vezes que nós
fomos em 2.000 casas pregando o Evangelho, nasceu a igreja, famílias se converteram, muitos estiveram ali. Depois me casei com uma jovem senhora maravilhosa, louvado seja Deus. Levanta a mão aqui, amor, só para você ficar vermelhinha, aleluia, não é? Que tem um coração, uma obra missionária também, junto a crianças, etc. Começamos um trabalho, o trilho certo. Então tudo isso a gente estava chorando, e ele falava: pastor, pare de falar que eu vou chorar. E aí começava a chorar, as lágrimas, tudo descia no rosto dele, da Flor também, a filha dele. E foi uma bênção, mas na verdade, no meio de tudo isso, eu escutei essa colocação do Senhor: para onde nós vamos? Sem o Senhor, para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Diz o texto. E aí aquilo me marcou, e quando isso acontece, eu sei que eu tenho que pegar a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e comecei a percorrer na Bíblia o momento em que Jesus fala isso, e por que ele estava falando isso, qual é a razão de Jesus estar falando, destacando Pedro, destacando as coisas, para quem iremos, como faremos em nossa vida, como é que isso vai acontecer. E aí nós vemos que o contexto desse capítulo de João 6 tem muitas histórias, e eu não vou falar delas todas, mas eu queria que você entendesse o que está acontecendo, para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Quando você pega o contexto, você entende melhor a passagem, e aí você entende o que Deus está querendo falar. A melhor coisa que a gente pode fazer para Deus falar conosco é ler com atenção o texto sagrado, porque não há maior pregador do que Jesus de Nazaré. Se você olhar para a palavra de Deus, não tem maior pregador em todo o mundo do que Jesus. Se você entender o que ele está falando, você sai vitorioso. Como você pode dizer amém? João 6 é um livro de muitas histórias. É a história dos dois lagos do mar da Galileia, ou Tiberíades, ou lago. Então havia vários nomes que eles davam a essa mesma quantidade de água. Parece um mar, então eles chamam de mar, mas a verdade não é mar. Na verdade, essa grande quantidade de água também tinha tempestades, tamanho volume de água que nós encontrávamos ali no chamado Mar da Galileia. E uma grande multidão se ajunta para ouvir sobre Jesus. E o dia foi passando, a situação foi passando, e aí você encontra ali aquelas pessoas olhando para Jesus, e de repente não tinha comida. Jesus olhou e falou: dai vós de comer. Olha só, já pensou você estar com Jesus e Deus chegar e falar: Ana, dá de comer esse pessoal. Poxa, mas Senhor, eu não sou padaria, eu não tenho esse alimento, como que eu vou fazer para tudo isso? Dá-lhe de comer você, pega e dá de comer. O Senhor não tem. Olha, eu tenho aqui um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos, e é o que temos aqui. Senhor, o que podemos fazer com isso para tantos? Essa foi a pergunta que eles fazem. Jesus pega, a Bíblia fala que, aleluia, ele multiplica os pães. Essa passagem bíblica tem tanta riqueza, e aí a Bíblia diz que quando eles veem que Jesus está multiplicando o pão, eles buscam Jesus para arrebatá-lo, para fazê-lo rei, porque ele estava dando pão de graça. Veja como que é a cabeça do pessoal: se alguém está dando algo de graça para mim, vou fazê-lo rei. E aí tentaram arrebatá-lo. E Jesus, muito esperto, sabendo que a sua missão era muito maior do que de padeiro, ele pegou e fugiu, deu uma corridinha lá para os montes e foi orar. E os discípulos entraram nas águas. E a palavra de Deus diz que ali sobre as águas houve uma grande tempestade. Os discípulos ficaram com medo, e reduzindo a história, bem reduzida, nós vemos que Jesus olha lá e fala assim: ó, sou eu, fica tranquilo. Eles foram para o outro lado. Agora vem a passagem que eu quero destacar para você. Eles correram para Jesus, e correram para Jesus de uma maneira forte, e correram até o mestre, e fizeram uma pergunta que eu quero relatar para você. E a pergunta foi essa: Rabi, quando chegaste aqui? João capítulo 6, verso 25. Rabi, quando chegaste aqui? Te procuramos em todo lugar, e o Senhor chegou aqui sem nós. E agora, Rabi, desde quando o Senhor está aqui? E entre linhas, eles estavam falando para Jesus a seguinte coisa: Rabi, você já multiplicou o pão de novo? Nós perdemos o almoço?
O senhor fez alguma janta? Tem alguma coisa de comer? Rabi, perdemos o jantar, ou o almoço, ou o café. Rabi, desde quando o senhor está aqui? Porque a gente não te viu entrar. O senhor multiplicou o pão lá e nós corremos atrás do senhor. Quando que vai ser a próxima fornada de pão para a gente comer junto de ti? O senhor já serviu o almoço? E é tão forte isso, porque Jesus levanta bem forte e ele dá uma declaração fortíssima também aqui. Ele fala assim: olha pessoal, vocês não entenderam. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Eu sei que vocês querem uma padaria. Eu sei que vocês precisam comer. Mas vocês não estão entendendo que eu sou o pão. Vocês me viram fazer um milagre. Vocês me viram fazer algo sobrenatural. Vocês me viram e agora vocês correm atrás do pão físico. Mas eu estou dizendo, eu sou o pão da vida. E vocês me viram fazer um milagre e ainda não creram que eu sou tudo o que você precisa. E você está vindo atrás de pão de padaria? Tem duas expressões aqui fortes. A primeira, ele diz, eu tenho, e a multidão correu atrás dele. É muito perigoso para nós que somos servos de Cristo. E por vezes nós nos deparamos com isso. E quem for sincero aqui vai concordar comigo, que por vezes eu e você corremos atrás da primeira expressão. E a primeira expressão de Jesus é eu tenho. Ele pegou o pão e rachou. E quando ele rachou, ele encontrou uma multidão. Eu quero que você preste atenção, porque vivemos dias em que a multidão corre atrás do pão da padaria. E aí Jesus fala assim, não, eu sou. Agora eu sou envolve mais. Eu sou significa, Mateus, que ele vai querer ser seu amigo íntimo. Ele vai estar com você aonde você for. Eu sou, e quando ele fala eu sou, a multidão começou a correr dele. Preste bem atenção nisso. Porque enquanto ele falava eu tenho, a multidão corria para ele. Quando ele falou eu sou, a multidão correu dele. Porque não é todo mundo que quer ter um compromisso com Jesus. Quantas e quantas vezes nós deparamos a nossa vida, que nos revoltamos porque Deus não nos deu aquilo que nós queremos. Quantas e quantas vezes nós ficamos chateados com Jesus e ficamos bravos com Ele, porque o pão que eu queria, Ele não me deu. Aí Ele olha para mim e diz, você não entendeu, eu sou em sua vida, o que é que você precisa? Aí eu preciso disso, diz, não. O que é que você precisa? Eu preciso de um carro, um apartamento, isso, aquilo. Não. O que você precisa? Eu preciso de um carro, um apartamento. Não, o que você precisa? Eu sou. É diferente. Tudo que você precisa está nele. E quando ele declara eu sou, ele também diz que ele é o dono da nossa vida. Quando nós estamos começando a ver essas expressões, ele começa a dizer fortemente, e quanto mais fortemente ele começa a falar, mais as pessoas querem ir embora. Olha só, verso 35, disse-lhe Jesus, eu sou o pão. Verso 41, eu sou o pão que desceu do céu. Verso 48, eu sou o pão da vida. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! E quanto mais ele falava, que ele não era aquele pãozinho repartido, que te sustenta simplesmente de um almoço, de uma janta, mas ele é o Deus Todo-Poderoso, que te dá salvação, que desceu do céu, que te enche de paz, de alegria e de força, todos os dias. Então, o pessoal ia embora dele. O pessoal não queria ele, o pessoal queria o pão da padaria. Que forte isso. Quando nós vemos isso daqui, Jesus solta uma bomba. E ela tem tudo a ver com a ceia dessa noite. A Bíblia fala assim em 53, que ele diz, Jesus, pois disse-lhe, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne e o sangue, não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí o pessoal foi embora. Eu falei, não, agora chega, isso é canibalismo. Percebe quando as pessoas elas não percebem o que Jesus está dizendo para nós.
A Bíblia diz que Jesus olhou e disse: não comerdes a carne e não beberdes o sangue. E a palavra aqui, fagete, no grego é comer, não simplesmente como uma refeição, mas quando você joga e internaliza completamente alguma verdade, é essa palavra no grego. Jesus está falando, você tem que colocar para dentro de você o que eu sou. O milagre vai acontecer quando você deixar de buscar o pão e comer aquilo que eu sou. O milagre de comermos Jesus, o que Ele é para a nossa vida, o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida. E a outra palavra, sarx, que traduzida é carne, que lembra a encarnação do verbo. E pela terceira palavra, a palavra raima, que significa uma vida maior. Não simplesmente eu sou a vida, mas tereis uma vida maior do que o pãozinho que você busca da padaria. É tão forte essas colocações, e aí você percebe no povo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a multidão foi embora. É tão triste, amigos, quando a multidão vai embora, e Jesus não se preocupou. E aí a Bíblia diz, João 6,66, desde então muitos dos seus já não acompanhavam ele, porque não falaram aquilo que ele queria escutar, mas eles começaram, Jesus falou aquilo que eles precisavam escutar. Que forte é isso! Um evangelho que fala o que eu preciso, ou um evangelho que fala o que eu quero escutar? Jesus falou o que eles precisavam escutar, mas eles queriam ouvir que Jesus era o pãozinho da padaria. Quando na realidade nós estamos mexendo com isso. Nós ouvimos aqui pela palavra que no verso 67 também os 12 começaram ali a ficar assustados, e Jesus olha para eles e diz assim: vem cá, vocês também querem ir embora? Eu já te abençoei, já te fortaleci. Você não quer ter pacto comigo? Você quer ir embora também? Talvez Jesus esteja olhando para nós essa noite dizendo: espera aí, gente, você quer ir embora só porque eu estou falando a verdade para você? Você quer ir embora porque eu estou mexendo com a sua vida? Você quer ir embora porque eu estou mudando o seu caráter? Eu não quero que você seja mais um isso ou um aquilo, contrário à minha vontade, mas eu estou mexendo em você. Você está querendo ir embora também? Eu já te abençoei, eu já te dei família, eu já te dei graça, eu já te dei abraço, você já foi bem recebido, você já batizou, você já está limpinho, eu te tirei do mundo, mas agora eu quero que você seja uma bênção em minha vida. E você vai embora por causa disso? Eu quero pegar você lá no seu interior, lá dentro de você, quero transformar num homem, numa mulher de Deus. Ou você quer ficar no pãozinho da padaria? Mas se você quiser ficar no pãozinho da padaria, muito bem, tem muita padaria. Mas se você quer que eu mude a sua vida, eu sou o pão que desceu do céu. A verdade, Jesus está mexendo com a gente. E aí quando Jesus olha para os discípulos e perguntou: e aí, você quer ir embora? Pedro logo já engatou a primeira, porque Pedro era bem assim, né? Já engatou a primeira e disse: para onde iremos nós? Não. Ele diz: para quem? Eu me peguei falando esse versículo de maneira errada. E até o tema que eu coloquei ali é o tema que eu comecei a pensar que era o que Jesus estava falando. Mas eu quero que você, como se tivesse riscado a palavra ali, colocasse para quem. É tão forte porque a gente escuta, eu escutei a vida inteira esse versículo, e sempre no meu coração eu falava: para onde iremos nós? Mas não foi o que Pedro falou. Ele falou: para quem? Aleluia! Para quem eu vou? Será que tem algum outro nome na face da terra? Será que tem algum outro Messias? Será que tem algum outro Salvador? Será que tem alguém que pode me conduzir ao céu? Para quem eu vou? Para quem, Jesus? Para quem, mesmo que o Senhor não me dê o pão da padaria, mesmo que o Senhor não me dê o apartamento que eu quero, o carro que eu quero dizer para Ti: para quem eu vou? Eu só tenho alguém que pode me salvar,
é Jesus de Nazaré. Para quem eu vou? Pedro já tinha recebido a revelação. Às vezes, amados, nós participamos da ceia, nós participamos da igreja, nós participamos do dia a dia e queremos coisas de Jesus. Não tem nada errado nisso. Não tem nada de errado. Eu espero que Deus dê apartamento e carro e condições financeiras, porque quanto mais condições financeiras Deus nos dá, se você é fiel, você vai fazer a igreja prosperar junto com você. Mas, querido, eu quero chamar a sua atenção pela dinâmica em que nós somos levados a pensar coisas que não estão escritas na Bíblia. Pedro olha e diz: para quem? Tem algum outro Messias? Eu não conheço ninguém. Tem algum outro nome? Eu não conheço ninguém. Para quem iremos nós? Nós temos crido e conhecido que Tu és o Messias, aleluia, o Filho do Deus vivo. Eu quero que você entenda que Jesus nunca foi apegado à multidão. Ele nunca ficou muito preso a saber se a multidão ia ou não com ele. Mas ele foi fiel aos princípios de Deus. E quando a multidão seguia, ele estava bem, ele estava ensinando. Mas também quando a multidão não seguia ele também estava bem. Às vezes nós achamos que a bênção está quando tudo está bem. E a bênção estava aqui nesse caso, quando ficou meia dúzia com ele, servindo e louvando o Senhor. Porque às vezes, queridos, Jesus vai falar coisas apertadas para nós. Coisas que vão mexer conosco. E que vão fazer com que nós pensemos e meditemos sobre a nossa vida, sobre o porquê eu sigo, porquê que eu estou com Ele. Por que eu não estou naquele grupo que brigou com ele? Mas porque eu estou aqui, junto dele. E a revelação aqui, perceba que Pedro destaca forte isso. Para quem iremos nós? Não é o lugar, mas é o quem. Não é o lugar. E nós vemos isso na Bíblia. Abraão, quando não sabia, Deus falou para ele: sai da tua parentela e vai. Ele não sabia para onde, mas ele sabia quem iria com ele. Aleluia! Quando você vê o salmista dizendo aqui no Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Então não é onde, é quem. Se mesmo no vale eu passo com Jesus, é Ele que me ajuda a passar pelo vale. O salmista, o Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele olhou para o monte, olhando para o monte, ele olhou para o lugar, olhando para o lugar, ele olhou onde? O meu socorro vem de onde? Olhou para o monte, e não encontrou socorro no monte. O monte era um lugar de assalto. O monte era um lugar em que as pessoas tinham problemas, porque eles passavam embaixo e os assaltantes em cima. O monte era um lugar onde verdadeiramente você encontrava ali perigos. Ele olhou para o monte e falou: quem vai me socorrer diante dos perigos dessa vida? Aí ele olhou para a nuvem, também não encontrou na nuvem. Ele olhou para a atmosfera e também não foi na atmosfera. Ele pegou um radiotelescópio da fé. Ele avançou mais e mais. Ele percebeu que o socorro dele estava além do monte. Aleluia. Estava além da atmosfera e das nuvens. Aleluia. Que o socorro dele estava lá em cima. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Quando você observa todas essas coisas, você fica então assustado, porque não é onde, é quem. Aí vem uma grande pergunta para nós. Então está ótimo, pastor, mas o versículo não para aí. Se você prestar bem atenção, o versículo continua. Se você olhar comigo em João 6,68, diz: Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E aí diz: e nós, os que ficaram, né, temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Queridos, o versículo não para no quem.
Pedro continua falando, em nós os que ficamos. Eu quero chamar a atenção nesse dia de ceia para a palavra nós que ficamos. Querido, não há Senhor se não tem nós. Não há Senhor se não tem igreja. Não há Senhor se não tem grupo. Não há Senhor se nós não estamos juntos. Ele só é Senhor também porque tem nós. Não existe Senhor sem liderado, sem servo. Então, se você está aqui essa noite, aleluia, eu quero dizer, você está no lugar certo do nós. Preste atenção nisso. Haviam aqueles que foram embora, haviam aqueles que estavam reclamando, e havia nós que tínhamos ficado. E essa palavra nós é importante para mim e para você. Eu quero dizer, irmãos, que tem aqueles que vão embora, não querem nada com Jesus. Aqueles que ficam por ali, mas ficam reclamando. E também tem aqueles que nós estamos contigo para o que der e vier. Para quem eu irei? Qual outro nome eu vou escolher? Que outro Messias pode a minha alma encontrar? E esse texto ele é muito importante, porque eu me lembro que a realidade da minha infância, eu quero trazer isso aqui essa noite, né? Eu me lembro que eu e meu pai, nós íamos a pé para a igreja, né? Não era todo mundo tinha carro, depois nós compramos, né, um carro, nós íamos de carro para a igreja, isso foi uma grande festa. Mas nós íamos a pé, e não chegava atrasado não, nós íamos para a igreja, né, andando, eu e meu pai, minha família, íamos para a igreja. Maravilha. Chegávamos na igreja, cultuávamos, voltávamos à noite, à tarde tinha encontro da equipe de jovens, e cantávamos e louvávamos a Deus, uma época assim muito interessante. E eu me lembro de uma vez que eu faltei no culto pela manhã. E quando eu faltei no culto pela manhã, eu recebi dos meus amigos da igreja vários telefonemas do orelhão da igreja. Quantos sabem o que é orelhão? Eu já sei a tua idade mais ou menos então. Eu recebi do orelhão da igreja, os meus amigos me telefonando, pastor Eli, ô James, você está bem, rapaz? Você está bem? Porque na minha época, e preste atenção quem está pela internet agora e quem está presente aqui. Quem está presente vai dizer, aleluia, glória a Deus, porque eu vim a esse culto, amém? Quem está pela internet, escute um pouquinho aí. Eu me lembro, querido, que a gente só faltava no culto se você tivesse hospitalizado. Você não faltava porque você estava doente. Você só faltava no culto se você estivesse hospitalizado, ou muito doente mesmo. Tinha que estar aquele negócio que se você estava com mais de 40 de febre, e tinha tomado de tudo, e lá estava não sei o que, parará, você não ia no culto. Eu quero dizer para você que nós como crentes não somos como torrões de açúcar, amém? Nós não derretemos com chuva, nós não temos problema com nada. Eu quero dizer para você que tem um nós, que se chama igreja. Que nós temos que sair da nossa casa e congregarmos juntos. Eu estava dando uma olhada numa pesquisa sobre a pandemia, é assustador, parceiros. Irmãos em Cristo, depois da coronavírus, a pesquisa realizada ali nos Estados Unidos, aqui não tem muito esse tipo de pesquisa, não tem como saber, mas é mais ou menos reflexo. Mas olha só, a pesquisa diz que 1/3 dos cristãos pararam de assistir o culto até mesmo da internet. Depois que a pandemia veio e assustou tanto o coração dos irmãos e irmãs no mundo todo, muitos pararam de assistir o culto, inclusive da sua própria igreja ou de outra. Houve um enfraquecimento na fé. 32% não frequentam mais nenhuma igreja. Eles perderam o ritmo de ir, de sair do culto, de ir até a casa de Deus. 50% dos cristãos entre 25 e 40 anos deixaram de frequentar os templos. Veja, essa idade de 25 a 40 anos, jovens,
Muitos deles disseram que estavam entediados, outros usavam palavras inseguro, eu não estou gostando muito por conta das doenças e tudo mais, se sentiram inseguros de ir até a igreja. Mas, amados, eu quero denunciar uma coisa para a glória de Deus aqui, eu quero revelar uma coisa essa noite, eu quero dizer para você essa noite que tem coisas que a gente pode fazer à distância, mas tem coisas que nós não podemos fazer à distância. Sozinho em casa, eu não consigo cantar com a congregação. Eu sou mais afinado quando canto com vocês. Eu me sinto melhor quando eu estou cantando com vocês. Vocês cantam bem, então eu acho que eu canto também. Então eu canto, solto, choro, né? E fico bem porque eu estou cantando com vocês. A gente canta com a congregação. Aliás, ontem eu vi aqui o pessoal cantando, um novo grupo aqui, né, fazendo, como é que chama mesmo? Audição. Olha que nome bonito, né? Fazendo audição aqui na igreja, e cantando e louvando a Deus. E olha que eu vi o pessoal soltando a voz. Eu falei, Jesus, olha quanto talento. Nossa, amado, quanta coisa boa Deus tem nos dado. Eu vi aqui o pessoal fazendo audição, louvando. Eu louvo melhor com vocês. Por exemplo, sozinho em casa eu não posso me batizar. Eu não posso dizer, eu me batizo em nome de Jesus. Não posso. A Bíblia não permite. Eu tenho que ser batizado por alguém, porque quando eu fui batizado, o meu pastor foi batizado por outro. E olha só, aquela bênção que estava na mão de Jesus, os apóstolos, foi passando para nós. Então eu não posso me batizar, porque a mão que vai ser colocada sobre a minha cabeça, ela vem do mundo apostólico. Eu não posso perder essa bênção. Eu não posso me batizar. Eu não posso dizer, eu me batizo em nome de Jesus, não posso. Porque eu tenho uma ligação com a igreja lá de 2000 anos atrás, onde a mão sobre mão sobre mão chega até a minha cabeça. E quando vem sobre mim, a bênção do nosso Senhor e Salvador vem sobre a minha vida. Eu não posso, sozinho em casa, partilhar o pão, não posso. Partilhar não. Eu posso partir comigo mesmo em casa por um problema maior. Aconteceu na pandemia, a gente tivemos que, mas não consigo partilhar. Eu não consigo comer da ceia, como a Bíblia diz, se não for em grupo. Se eu não estiver junto com o irmão, se eu não olhar para ele, se eu não trocar um cálice com ele de vez em quando, se eu não der um abraço nele, eu não estou partilhando da ceia. Eu estou comendo pão e bebendo um suco. Sozinho em casa não consigo ser suporte na vida de ninguém. Um dia o irmão falou para mim, pastor, mas eu estou super bem. Eu falei, então se você está super bem, segura quem não está. A gente vem à igreja não porque a gente quer ficar bem ou bem. A gente vem na igreja para ser suporte. 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 Há pessoas que ressuscitarão por causa do seu abraço. Há pessoas que levantarão dos mortos por causa de uma palavra que você deu. Quantas e quantas vezes eu passando por um lugar, Deus falava, volta e fala com essa pessoa, volta e toca essa pessoa, vai e ora por essa pessoa. Eu me lembro de uma vez que eu estava na igreja, estava cansado, estava no seminário, tinha feito tanta prova, eu estava exausto. E eu fui até a igreja, um culto normal de semana, e aí tinha uma criancinha bem na frente assim, e eu senti de pedir para ela orar por mim. E ela pôs a mão, fez uma oração muito simples, ela tinha uns 4, 5 anos, meu Deus, muito simples. Ela me pôs as mãos e orou, Senhor Jesus, abençoa o James. Muito simples, mas eu senti um arrepio. Eu senti todo o meu cansaço diluindo por causa de um coração sincero. Às vezes Deus vai usar você, vai tocar você, vai mexer com você. Há uma diferença no culto online e presencial? Claro que existe, No culto online, nós atingimos pessoas que não estão abertas. Talvez você que está aqui ouvindo a palavra nessa noite, eu estou olhando para você aqui na câmera, talvez você esteja aí dizendo, eu não estou afim de ir na igreja mesmo, eu não quero.
mas então a palavra está atingindo você, mesmo você aí pela internet. Ou talvez outro está dizendo assim: pastor, tem uma doença física, ou uma viagem, ou aconteceu alguma coisa. Eu sei do Rogério que está com uma situação na garganta, e outros irmãos, enfim, alguns irmãos que por necessidade de enfermidade, às vezes não conseguem vir no culto. Aí o culto online é para você. Aí nesse momento aí na sua casa, vai te dar um ânimo, vai te dar um up, você não vai ficar sem ouvir a voz, seu pastor, as orações, os louvores, e aquilo vai te animar. Fortíssimo isso, porque países fechados ao Evangelho, você alcança pela internet. Ou talvez um público digital, de alguém que está olhando a internet para lá e para cá, você alcance. Mas não tem a interação. Não tem a interação que nós temos no culto. A interação física, o abraço do irmão, o aconchego, não tem a torta que vamos ter no final do culto. Eu sinto muito para dizer para você que está assistindo online, que você hoje não vai conseguir comer bolo salgado com um refrigerante, etc., que nós vamos ter aqui. Sinto muito. Porque tem alguma coisa muito profunda que nós perdemos quando não estamos presencial. A palavra de Deus diz bastante coisa sobre isso. Ela fala das mensagens não verbais. Quando Jesus passava e olhava e conversava com as pessoas, ele analisava as linguagens não verbais. Quando a mulher do poço, como nós cantamos, olhou para Jesus, ele olhou para ela e viu alguma coisa não verbal. Desceu sobre ele uma revelação. E ele entregou uma palavra para ela que só pôde acontecer porque estávamos no presencial. O toque do presencial, a unção, a proximidade, onde eu me aproximo dos momentos de alegria e de tristeza. Quando eu abraço alguém no momento de alegria, que ele está celebrando, ou no momento de tristeza, que ele está chorando, ali o abraço, ali o toque, isso cura, aleluia. Cura a nossa alma. Na concepção de alguns crentes, já que eu tenho quem, que é Deus, eu não preciso do local da igreja, mas é errado. Eu tenho Deus, eu estou salvo, aleluia, eu estou salvo pelo sangue do Cordeiro. Quer ver? Quando Jesus estava com o ladrão na cruz, ele olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é que Jesus fez? Liberou salvação. Ele não foi num culto, ele não foi dizimista, ele não conseguiu comer pãozinho de queijo no final de alguma celebração da igreja primitiva, mas aleluia, ele foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Só que eu e você não. Eu e você não morremos quando aceitamos Jesus. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos. E quando eu e você estamos vivos, Deus tem uma mensagem para mim e para você. Que nós somos, glória a Deus, o corpo de Jesus Cristo. Não tem como nós ficarmos em casa. Não tem como você tirar um dedinho e colocar aqui e dizer está tudo bem. Não, ele está vivo, ele está mexendo, mas se você não correr, ele vai morrer. Se você não incluir, não colocar um médico e não fazer direitinho a ligação do seu dedo, etc., e grudar direitinho, o dedo vai morrer. Às vezes nós não percebemos, mas estamos assim de gente, correndo atrás do pão que é da padaria. Trabalham o dia inteiro, batalham o dia inteiro, lutam o dia inteiro, correm o dia inteiro. E batalham na vida toda e se esquece do que Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quando é que vamos olhar para cima e saber que o nosso Deus diz para mim e para você o que eu preciso escutar? E a multidão foi embora, porque Jesus falou a verdade. Às vezes eu fico chocado em ver que Deus nos confronta. Às vezes Deus quer que nós entendamos, e aí eu quero terminar essa noite com essas ideias finais. Eu quero que você entenda que a internet não é substituto do culto do Senhor. Ela só serve para nos despertar, ela ajuda diante de alguma necessidade,
Mas a Bíblia diz em Romanos 12:1: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Você tem que apresentar o seu corpo. Você tem que se fazer presente no culto. Você tem que ir ao culto, não é uma vez só, outra, mais ou menos. Não, se você não for, você vai morrer. Se você não for, talvez você já esteja morto e não saiba. Eu quero dizer para você que às vezes, amados, nós estamos num processo de morte, porque estamos deixando de fazer parte do corpo de Cristo. Aí que vem a ceia. Ele diz: comei e bebei. Ah, não, para mim não importa. Comei e bebei. A ceia do Senhor: apresenteis os vossos corpos. Para que motivo então? Então eu queria terminar com essa ideia. Em primeiro lugar, eu vou à igreja por causa do dono dela. Eu quero que você entenda por que eu vou à igreja. Em primeiro lugar, eu vou à igreja por causa do dono dela. Quem é o dono da igreja? Aleluia, é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio dela. Quantos pode dizer amém? Quantos pode dizer amém? Eu quero uma notícia para você essa noite: Jesus de Nazaré está aqui nesse lugar. Ele falou isso para nós: 2 ou 3, estou lá. Isso é forte. Portanto, estamos aqui. Por que você vai à igreja? Porque Jesus está lá. Ele prometeu. Agora olha só que forte, a promessa não é no singular. Ah, eu estou bem em casa, pastor, louvado seja Deus, estou vendo aqui, assistindo o culto, glória a Deus, está assistindo, glória a Deus, estou feliz, papapá, mas Deus está no meio da igreja, de uma maneira especial. Ah, então quer dizer que não está comigo? Tá. Então quer dizer que Deus não vai comigo? Vai. Só que Ele tem algumas promessas que se cumprem só na igreja. Por exemplo, quando você pega um pouco de água na mão e bebe, você está saciando um pouco da sua sede. Mas se nós juntarmos aqui todas as nossas mãos, nós vamos alcançar muito mais. Vamos reter mais água. Talvez alguém entrou aqui nem querendo louvar. Ele entrou aqui e falou: meu Deus do céu, eu vou, mas não quero louvar, não quero orar, não quero buscar, não quero nada. Ele está mal, ele entra aqui, aí de repente vem o primeiro louvor, o segundo, alguém cumprimenta, alguém diz graça e paz, ele começa a se empolgar, aquilo que estava perturbando sai, aquela opressão demoníaca é tirada, e quando vê no final do culto, ele está chorando e glorificando a Deus. Por quê? Porque Deus está aqui nesse lugar. Eu me lembro da Johanna falando com a gente. Ela é muito sensível a essas coisas, muito, muito linda isso. Esses dias eu estava mostrando para eles a cura que Jesus fez no meu joelho. E Deus deixou uma cicatriz no meu joelho. Eu tinha problemas nos 2 joelhos e... História, depois eu conto. Mas a cicatriz ficou. E eu falava para eles: olha, aqui está a cicatriz do papai. Jesus pôs o dedo dele aqui e me curou. Foi bem aqui. Porque na verdade a cicatriz ficou. E eu fui curado dos 2 joelhos. Eu ia fazer uma cirurgia e Deus me curou. E aí então o Nola e a Johanna começaram a colocar o dedinho. Foi aqui que Jesus tocou? Eu falei: foi. E aqui ela falou: mas papai, por que você fica levantando a sua mão para cima no culto? Eu falei: porque eu sinto um fogo que vem sobre mim. E ela começou a imitar, ela imita muito eu, a Gerli, aqui no banco da frente. Ela começou a erguer as mãozinhas, imitando a gente. Mas um dia, o Espírito Santo pegou ela. E ela foi chorando para a classe. Ela começou a orar. E ela foi chorando para casa. E ela disse: papai, eu senti o fogo da presença de Deus. Por quê? Porque Deus está aqui. Segunda coisa importante, por que eu vou à igreja? A Bíblia diz: eu vou à igreja por causa dos meus irmãos. Eu amo escutar as piadas do Joey. Eu amo abraçar os irmãos. Eu amo rever o meu amigo, pastor Eli, não é? Abraçar aqui os pastores, os amigos, não é? Eu amo. Eu vou à igreja por causa dos irmãos, eu tenho uma aliança. Eu gosto de rever os irmãos.
eu gosto de ouvir a risada, eu gosto de sentir o abraço, eu gosto de aconchegar. Nós somos uma família para a glória do Senhor. Eu vou à igreja por causa dos irmãos. 1 Coríntios 1:26 diz: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, as coisas que são fracas para envergonhar os poderosos. Então deixe-me dizer, queridos irmãos, para a glória de Deus, aqui ninguém é o gásinho da Coca-Cola. Sabe quando você abre a Coca e faz psss, parece que já vem um gosto melhor, né? Gosto melhor, sim. Eu tenho que parar de beber isso. Mas o som é maravilhoso. Geladinho, né? Deus perdoe. Ah, Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa, ninguém é gásinho da Coca-Cola. Deixa eu explicar o que Paulo está dizendo, amém? Você está forte aqui comigo? Não, ergue a mão para eu ver. Irmão Arthur, está forte aí? Hã? Escuta essa, hein? É para mim, para você e para o Evair. Escute isso. Olha aqui, ó, o que diz a Bíblia. Poucos de vocês eram sábios. Deus pegou o pessoal que era louco deste mundo para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas. Vou traduzir para você. Os sábios, os legais e os ricos deste mundo não vieram ao culto. Os sábios, os legais e os ricos deste mundo não são a maioria. Talvez, Paulo falou, talvez tenha algum sábio aqui, talvez. Algum rico, talvez. E algum entendido aqui, talvez tenha. Mas na maior parte de nós somos resgatados da pura graça de Deus. A maior parte de nós estamos já perdidos nesse mundo e Deus nos puxou para dizer quanta graça, quanto poder, quanta unção. Ele foi nos buscar lá embaixo e nos trouxe para dizer a este mundo que eu levanto o pequeno, o pobre, o não sábio para a glória do meu nome. Portanto, ninguém se acha alguma coisa. É o que Paulo está dizendo. Online é melhor, pastor. Está vendo? Porque na igreja eu vou encontrar o fraco, o não sábio, o não legal, o não rico. Na maior parte das vezes. Portanto, é melhor ficar em casa. Não. Você não entendeu. É que você geralmente, quase afirmando, Paulo fala, você também faz parte dos loucos, dos fracos, dos doentes, dos que têm dificuldade, daqueles que têm problema, daqueles que precisam do altar da graça de Deus. Abaixa a tua cabeça, porque você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é poderoso, nós somos fracos, Ele é santo, nós temos dificuldades. Cuidado. Muitos diriam, pastor, então a igreja é o quê? É o lugar do judeu do gentil, do homem e da mulher, do escravo do livre, do rico do pobre, do famoso e do não famoso. Se ajoelham juntos no mesmo altar, dobram as suas cabeças diante do único trono que merece todo louvor, toda honra, toda glória. Terceiro lugar, eu vou à igreja por causa dos perdidos. Essa igreja está aqui por causa dos perdidos. Várias pessoas têm passado em outros lugares, tanto lá em Nova Odessa e agora na chácara. Nós estamos lá por causa dos perdidos, daqueles que não têm Jesus. Eu sei de muitas e muitas histórias. Eu me lembro numa que o pastor ali, eu sei que estava, eu não sei qual mais homem estava aqui, acho que o Jair estava, eu não sei mais quantos estavam aqui, mas bem no início da igreja. Eu me lembro de um rapaz que ele falou para mim que tocava junto com Tim Maia.
Ele era um cara famoso, e outros, ele citou vários nomes lá. E uma vez ele pegou o violão da igreja e começou a tocar os nossos louvores. Lembra, pastor Eli? Tocou melhor, acho que eu nunca ouvi alguém tocar daquele jeito. Acho que vocês músicos iriam amá-lo, né, de tê-lo aqui, naquele tipo de contrabaixo. Eu fiquei espantado. E ele tocou tão perfeito, tão maravilhoso, chorando e buscando a Deus tal. Mas eu me lembro uma vez que nós estávamos no culto dos homens, e eu não sei porquê, nós fizemos o culto lá de fora. Acho que estava muito calor, eu não me lembro. Sei que nós fizemos o culto lá de fora, no pátio. Nós estávamos ali uns 12 homens, louvando a Deus, buscando, e o portão semi-aberto. Aquele homem entrou, e ele tinha um problema muito forte com drogas, ele vivia de chinelo, às vezes nem chinelo. E ele entrou no meio dos homens, e ele veio aquele dia, ele tinha usado drogas, e veio chorando, e veio muito humilde diante de Deus, mas ele tinha usado muita droga, e ele estava com um mau cheiro terrível no corpo. Ele mesmo não percebia. E eu me lembro que aquele dia eu tinha tomado um belíssimo de um banho, tinha colocado uma camisa branca bem legal, eu tinha passado o perfume dos bons, e eu estava ali louvando a Deus com os meus irmãos, e aquele homem chegou. Ele foi abraçando homem por homem daquele grupo. Ele abraçava e chorava, abraçava e chorava, abraçava e chorava, abraçava e chorava. Ele chegou comigo, me deu um abraço, colocou a cabeça aqui, ele chorou que escorreu na minha camisa. O choro dele banhou minha camisa. Nunca me lembro de alguém chorar tanto comigo assim. E as lágrimas vieram, e eu senti aquele mau cheiro muito forte por causa das drogas. A pessoa fica no meio do lixo, fica no meio de tudo que você pode imaginar. E ele me abraçou, e aquele cheiro impregnou a minha camisa. Eu olhei para um, olhei para o outro, e de repente aquele homem estava sorrindo. Aleluia. Sabe, eu não senti mais mau cheiro nele. Todo o mau cheiro dele passou para a minha roupa, ou para a nossa. O que eu senti é que aquele homem foi livre na graça e no poder de Jesus Cristo. Sabe por que estamos aqui? Por causa dos perdidos. Eu me lembro que uma vez um rapaz me disse no café do pastor, aquele que a gente vai ter, todo mundo que está vindo aqui, quer conhecer um pouquinho mais a igreja, vem tomar esse café comigo daqui 2 semanas. Olha só, ele me contou assim: pastor, eu estava passando na calçada, e na calçada um recepcionista da igreja estendeu a mão. Eu não sabia, fui pego de surpresa, eu dei a mão para ele. Ele segurou na minha mão e falou: querido, que tal você entrar e escutar um pouquinho da palavra? E me puxou para dentro, pastor, pela mão. Olha uma dica aí para os recepcionistas da igreja. Me puxou pela mão, e você quer saber, pastor? Eu fui. E quando o pastor fez o apelo, aleluia, eu recebi Jesus como meu Salvador. O meu tio Sebastião, que também está com Jesus, ele conta para nós que ele foi até um lugar buscar minha tia, e ouvindo uma igreja cantar, ele entrou na igreja, e ele tinha pensado de levar minha tia numa festa das boas, mas ele entrou na igreja e ouviu a palavra, ele foi atraído pelo louvor, recebeu Jesus e se tornou um pastor. A igreja tem que estar aberta, porque ela chama os pecadores ao arrependimento. Em último lugar, eu quero dizer para você que eu vou à igreja por causa das minhas necessidades. A palavra de Deus diz para nós sobre isso. As minhas necessidades. Eu preciso ir para a igreja porque eu amo a Jesus, sim, eu amo os irmãos, sim, os necessitados, tem um monte de gente que precisa, é verdade, mas eu vou à igreja porque eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Nossa família precisa de Deus. Olha, o pastor, escritor Paul Tournier disse: existem 2 coisas que eu não posso fazer sozinho. A primeira é casar. Não posso casar sozinho. A segunda, ser igreja. Ninguém pode ser igreja sozinho. Para ser igreja, eu tenho que me reunir.
Em primeiro lugar, eu preciso do sangue do corpo. Quando eu estou na igreja e o irmão me abraça, o outro traz uma palavra para mim, o outro vem, aí vem o lanchinho, alguém sei o quê, aí vem uma conversa, aí o outro diz, vamos tirar aqui para os inimigos do fim. E tudo isso mexe comigo. Preciso da igreja para sorrir mais. Eu preciso da igreja para que o milagre de Deus aconteça em minha vida. Eu preciso de pastor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, lembrai-vos os vossos pastores. Verso 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Há muitas e muitas vezes o pastor fala uma coisa para você. Escute o seu pastor. Saiba ouvir seu pastor. Saiba ter temor, porque ele representa Jesus aqui na terra. Olha, eu não sou nada. Eu nem pedi para ser pastor. Eu queria ser engenheiro e rico. Eu queria fazer parte da engenharia, construir casa. E Deus, por alguma razão, achou que era melhor eu ser pastor. Talvez algum prédio ia cair, talvez algum problema ia ter. Ele falou, meu filho, vai ser pastor que eu cuide de você. Mas eu quero dizer para você, querido, quando Deus me chamou, deixou de ser normal. E passa a ser o quê? Sobrenatural. Quando um pastor fala com você, tenha temor. Porque Deus, quando usa um pastor para falar, esse pastor é temente a Deus, ele está falando alguma coisa que você deve escutar. Sabe, Deus não colocou o pastor em nossa vida só para enfeite. Ele mexe com a gente. O pastor é colocado para você se alinhar e juntar propósitos para servir a Deus aqui na terra. Eu sei que se cada um for para o seu lugar, se cada um pegar o seu dinheiro, sua vida, sua família e ir para um lugar, você nunca vai fazer um grupo para glorificar a Deus. Nunca vai ter força. Portanto, Ele fez a igreja e colocou um pastor para nortear o nosso futuro, para fazermos juntos alguma coisa. Nós nunca faríamos aquela quadra se não fosse a igreja. Nós nunca estaríamos naquele lugar se o Senhor não estivesse conosco, ajudando, fortalecendo, pegando o pastor Celso, outros, Jair e outros, Jaime e outros, não é? Todos ali louvando e glorificando a Deus, uns com as crianças, outros trabalhando, outros louvando, outros fazendo, outros orando, outros contribuindo, e de repente, para a glória do Senhor, foi feita uma coisa extraordinária. Vamos começar na igreja logo lá. Nós vamos começar a ver irmãos sendo salvos pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos ver a igreja prosperando, mas veja bem, eu preciso de pastor. Mas eu venho à igreja também porque eu preciso do poder do alto. Eu quero terminar com isso. Eu quero dizer para você que nós precisamos do poder do alto sobre nós. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, eu quero que você entenda, Ronaldo, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que irmão Alenir, eu quero que você entenda irmão Ivair, eu quero que você entenda pastores, membros dessa igreja, obreiros dessa igreja, irmãos e irmãs, que quem edifica a igreja é Jesus de Nazaré. Ele que edifica, diz, eu edificarei a minha igreja, eu que vou fazer a obra. Muita gente acha que é engenheiro, mas não é. Pedreiro, e não é. Na obra de Cristo quem edifica é Ele. Mas Ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, na maior parte das vezes,
que a gente lê esse versículo, a gente imagina a igreja, né, irmão, fechado no cantinho, e o diabo batendo e chutando na porta, e os irmãos orando aqui dentro, dizendo: oh Jesus, tem misericórdia, Ele é muito bravo, Senhor, tem misericórdia, ó quanto demônio lá fora, quanta briga, Senhor, cuida de nós, salva o pastor, salva a sua casa, salva a nossa casa, Pai, nos dá alimento, nos ajuda. Essa não é a visão bíblica. Ela diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer que Deus vai te dar poder para chutar a porta do diabo e derrubar, e ele não vai prosperar contra você e a sua família. Há uma autoridade sobrenatural quando a igreja está clamando e orando. Há uma autoridade sobrenatural quando nós estamos juntos com o povo de Deus. Há uma autoridade sobrenatural quando nós estamos cantando e louvando ao Senhor. Há uma autoridade sobrenatural, e o poder que vem do alto nos enche, nos fortalece, tira a coisa do diabo e coloca as coisas de Deus em nossa vida. Há uma autoridade quando nós clamamos como igreja. Não é uma igreja fechada, mas é uma igreja marchando. Não é uma igreja no singular, mas é uma igreja no plural. Não é você lá na casa. Em casa, meu filho, você pode, se você estiver em outro país, viajando. Aliás, deixa um abraço lá para o Renato, que está lá no Japão. A família dele que assiste aqui de Campinas, sua mãe, seus irmãos, né, que tem dificuldades, ou você que está hospitalizado, ou você que ficou por causa de uma enfermidade. Mas o culto online, ele foi feito com isso, para esse tipo de pessoa e situação. Mas o culto presencial vai te encher de poder e vai te dar vitória. Eu quero mostrar isso, eu quero viver isso. Quantos querem viver isso essa noite? Ok? Eu vou chamar você para ficar de pé, o pessoal daqui pelo louvor que vem aqui. Eu estou terminando já, mas deixe-me fazer isso. Deus me deu uma visão em casa, eu quero concretizar. Eu pedi aos pastores que venham aqui. Pastores, por favor, venham aqui no microfone. Pastores da IBC, venham aqui no microfone, por favor. Eu vou pedir algo profético para você. Nós vamos ter 2 momentos. Primeiro, nós vamos... pode subir. Pastores, por favor, os cantores já cantam. Espera um pouquinho só. Eu quero que você entenda o que nós vamos fazer. Nós vamos dar as mãos. E aí nós vamos levantar 2 clamores. Um clamor por mim. Outro clamor por quem está ao meu lado. Um clamor por mim. Outro clamor por quem está ao meu lado. Talvez tenham pessoas aqui que não estão com vontade nem de orar, nem de cantar, nem de nada, mas você vai alcançá-lo com a oração. Talvez tenham pessoas aqui depressivas, tenham pessoas aqui que não estão bem, mas Deus vai alcançar pela oração. Quando a igreja clama, o diabo tem que se afastar, porque a glória de Deus invade. Eu quero pedir para você dar as mãos fechando o corredor. As pastoras também podem subir aqui. Mas agora eu vou falar para os homens se oficializarem aí no microfone. Pega as suas esposas. Quero uma voz no microfone junto comigo. Nós queremos orar. Reparta os microfones aí. Veja o que vocês fazem. Fiquem perto dos microfones, tá bom? Não fica longe não. Quero ver o vozeirão. Amém? Vozeirão. Amém? Voz de trovão. Aleluia. Homens e mulheres, por favor. Agora preste atenção, nós vamos levantar um clamor por você. Primeiro clamor, eu quero que você apresente a Deus suas lutas, as suas batalhas. Enquanto você está orando por você, os pastores, nós estaremos orando por eles. Nós começamos a clamar pela vida deles. Tá certo? Nós vamos levantar um clamor aqui. Não é o inferno que vai bater na nossa porta para nos confrontar e dar medo, não. A Bíblia diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora eu quero dizer para você diz: pastor, mas eu sou tão assim, eu cometi pecado essa semana, pastor, eu estou muito mal, eu não vou orar contra o inferno não. Meu amigo, deixa eu contar uma coisa para você. Você está aqui por causa do sangue de Jesus Cristo.
Agora eu quero pedir para você pedir perdão do seu pecado. Confessa a Deus o seu pecado. Se você está aí com algum problema entre você e Deus, confessa. Você está aqui, abaixa a tua cabeça agora comigo e confessa o teu pecado. Diz: Senhor, eu preciso da tua graça, a tua misericórdia sobre mim. Mas quando eu for orar, eu vou orar em nome de Jesus Cristo. Aí no seu lugar, abaixa a sua cabeça. Abaixe sua cabeça e confesse ao Senhor. Já já nós vamos tomar ceia. Já faz isso, já confessa o pecado, já declara diante do Senhor o que tem te incomodado, o que o diabo tem colocado em você, mas você sabe que não é de Deus. Quem tem depressão, confesse. Fala: Senhor, eu quero confessar essa depressão, é um pecado. O Senhor tem me dado vitória e eu quero essa vitória. Quem está desanimado, confesse o desânimo. Quem tem visto coisa que não deve, confesse isso diante do Senhor. Deus vai te perdoar, Deus vai te levantar, mas confesse. Agora dê a mão à pessoa que está ao seu lado e agora diz: agora eu me aproprio do sangue de Jesus. Amém? Ora comigo assim, diga: Senhor Jesus. Ou diga forte, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse do sangue do Cordeiro na minha mente, perdoando os meus pecados. E agora eu vou orar em nome de Jesus. Eu vou orar em nome de Jesus. Agora eu peço que você comece a orar. Os pastores comigo no microfone. Coloquem os seus corações diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos como tua igreja, reconhecendo a tua majestade. Em nome de Jesus, ó Pai, vai derrubando todas as barreiras, vai repreendendo todas as cenas. Comece a orar pela sua vida. 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 Comece a orar pelo seu coração. Comece a orar para: Senhor, salva-me. Senhor, abençoa. Senhor, fortalece. Senhor, ampara. Chore ralamaço de si, não me dai. Chore ralamaço de si. Comece a orar. Pai, nós declaramos a tua vitória. Pai, nós declaramos o teu poder. Pai, nós declaramos como igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Que elas caiam. Que elas caiam. Que elas caiam. Elas não prevalecerão contra a igreja. Elas não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão contra a vida do meu irmão, contra a minha vida, contra a minha família, contra cada pastor, contra cada igreja. Não prosperarão, não prosperarão. Em o nome de Jesus, não prosperarão, não prosperarão, não prosperarão. Agora preste atenção. Agora preste atenção. Segunda oração que nós vamos fazer é pela pessoa que está ao nosso lado. Você não sabe a luta que ela tem passado. Você não sabe a luta e a dificuldade. Então eu daria um conselho. Tenta dar as duas mãos para as pessoas. Por quê? Você vai ter duas pessoas orando por você. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a tua oração sozinha é uma coisa, a tua oração com o povo de Deus é outra. Então se você está na ponta, tenta dar a sua mão para alguém da ponta também. E dê a sua mão para dois, porque você vai ter dois irmãos orando por você. Tá certo? Tenta ver se tem alguém perto de você precisando de uma mão amiga. Olhe para essa pessoa antes de você orar. Diga para ela, diga assim: Jesus prometeu. Não diga olhando para ela, diga: Jesus prometeu que o inferno não vai prevalecer contra o grupo, a igreja, contra nós. Olhe para ela e diz: Deus te ama, você vai vencer. Não, diga sério, diga: Deus te ama, você vai vencer, em o nome de Jesus. Amém? 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 Comece a orar pela pessoa que está perto de você. Comece a interceder. Os pastores começam a interceder comigo. Os pastores começam a interceder comigo. Começa a interceder comigo. Diz: Senhor, as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão. Toma o meu irmão, toma a minha irmã, toma a tua casa, toma o teu povo, em o nome de Jesus. De toda obra do diabo, toda enfermidade, toda depressão, todo espírito de ansiedade, tudo que não é de Deus, não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar, por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia! Cheira calamaçore, era calamacho de assim, era fácil de ser. Aleluia! Escute o que a Bíblia fala para nós. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros. Quanto mais vedes que o dia, aquele dia do arrebatamento se aproxima, fiquem firmes, fiquem sólidos. Anime um ao outro, para que a gente possa subir junto, para a glória de Deus. Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, pastores, obrigado. Aplauda ao Senhor. Deus disse que numa certa noite Jesus pegou o pão e o cálice, separou de uma Páscoa judaica. Ele estava numa Páscoa judaica, ele pegou o pão e o cálice. Enquanto os nossos irmãos obreiros, presbíteros, pastores chegam aqui, Jesus pegou o cálice e o pão. Nós temos aqui cálice e pão hoje. E ele olhou falando: esse é o meu corpo, partido por vocês. Vamos distribuir enquanto estamos louvando o Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra com
trevas, vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Aleluia! Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Ninguém não recebeu o cálice? Todos receberam? Se você não recebeu, levante a sua mão para a gente fazer chegar até você. Você que está em casa, doente, alguma coisa está participando aí na sua casa, pegue o pão e o cálice também. Você tem que virar ao contrário para tirar o pão. Então deixa o suco para cima e você desloca e você vai encontrar o pão. Deixe-me falar uma coisa para você. Você não vai comer esse pão porque você é uma pessoa perfeita. Você vai comer esse pão porque, aleluia, Jesus buscou você. Você não vai comer esse pão porque você é uma pessoa que não tem dificuldade. Você vai comer esse pão porque na cruz do Calvário Ele destruiu o inferno por causa de você. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele foi te buscar, Ele te trouxe a esse culto. Ele falou para você que Ele é o pão da vida que desceu do céu. Nessa noite, a Bíblia diz, Jesus falou: este é o meu corpo partido por vocês. Fazer isso em memória de mim. Participemos dele, todos nós. Ele também tinha o cálice. Ele disse: esse aqui é o meu sangue derramado por vocês. A igreja é o corpo. Você sabe que tem pessoas aí, não abre não, tem pessoas aqui que eu não conheço muito bem. Eu não conheço, mas gostaria de conhecer. Nós vamos ter o café do pastor para conhecer esse pessoal, não é? Nós vamos ter juntos. Mas agora, eu queria que você deixasse Deus usar você. Sabe, tem gente que está aqui carente de um abraço, carente de uma palavra, carente de um amigo. Eu queria convidar você a trazer essa palavra,
trazer esse sorriso, trazer um abraço para alguém. Sai do seu lugar, troca o cálice com alguém. Jesus olhou e disse: esse é o meu sangue derramado por vocês. Fazer isso em memória de mim. Significa, quando você fizer, eu quero que você pense que não há amor maior que o meu. Portanto, amai uns aos outros. Vamos participar dele, todos nós. Deixa o cálice no banco, no bolso. Mas agora eu convido você a erguer seus braços, dar uma salva de palmas ao Cordeiro, uma salva de palmas a Jesus, uma salva de palmas ao Salvador, uma salva de palmas ao Deus vivo, uma salva de palmas àquele que reina, aquele que triunfa, aquele que abençoa, o grande pão da vida, a Jesus de Nazaré.